Olá a todos, estamos começando aqui a live no Correio de Atibaia, a live sobre futebol. Hoje a gente vai falar aqui sobre a última rodada do Campeonato Paulista, as quartas de final. O Bragantino foi eliminado pelo Corinthians, a gente vai falar sobre esse jogo. Tem o São Paulo perdendo para o Mirassol do Catadão, aí tem o Palmeiras sofrendo para ganhar do Santo André e ainda tem o Santos perdendo para Ponte Preta indo para a semifinal. A gente vai falar hoje sobre os assuntos. Se você quiser fazer algum comentário, fazer uma pergunta, mande aí no chat. Se você estiver vendo esse vídeo não ao vivo, manda também alguma pergunta, a gente pode responder depois, no próximo programa, dependendo de como for. Para começar aqui, a gente vai começar falando do Bragantino. O Bragantino jogou ontem contra o Corinthians ganhou de 2-0, o Jô voltou fazendo gol com 27 segundos. Eu queria saber do Mário, o que ele viu no jogo. Eu estou aqui com o Mário e com o Diego Pérez, os meus amigos, para comentar o jogo. E eu queria saber do Mário o que ele acha que pesou no jogo para o Corinthians sair vitorioso. Eu achei que o Bragantino foi apático no jogo. Acredito que o Bragantino teve a intenção de tentar ir para frente, eu acho que foi sem sucesso. Depois da falha do Júlio César, eu acho que mudou completamente o jogo, o Bragantino. E o Bragantino, assim, eu vi leve no jogo, tipo assim, sem pressão, e não tinha pressão em nenhum momento de tentar se arriscar, enfim. Administrou o jogo, mas até o primeiro tempo eu vi chances claras do Bragantino empatar. Depois do segundo tempo, eu achei que o Corinthians ainda dominou mais o jogo, e depois, quando saiu o segundo gol, praticamente decretou a vitória do Corinthians. O Bragantino estava muito bem, a situação do Bragantino antes da partida era uma das melhores, porque o Bragantino tinha uma chance muito grande de eliminar o Corinthians aí pelas quartas de final e fazer história, né? Pela campanha que vinha, toda a imprensa falava sobre o Bragantino e a forma de jogar, estava numa situação melhor, mas é o que a gente comentou na live passada, era outro campeonato. No mata-mata é outro campeonato. Então, eu acho que isso deixou nitidamente claro que todos os clubes que chegaram até a última rodada numa situação muito complexa e difícil, no caso do Corinthians e da Ponte Preta, chegaram agora nas quartas de final e está num grau muito elevado e num momento muito bom. E os dois times aí conseguiram aproveitar muito bem o resultado aí e conseguiu a classificação. Né? O Bragantino, eu acho que podia melhorar durante a partida, né? Mas não foi o dia do Bragantino, não foi o dia do Corinthians, né? E Diego, o que você viu? Você acha que também foi mais ou menos nesse ponto que o Mário acabou tocando? Eu acho que sim, acho que o Bragantino chegou, até tido por muitos, né, pela maioria, como favorito, pela campanha que acabou fazendo antes da parada e depois também da parada, o Bragantino voltou bem. E por mais que o Felipe Conceição, após a partida, né, o técnico do Bragantino, tenha minimizado a derrota, falado que o time tomou as principais ações, e realmente tomou, mas não tanto pelo Bragantino, mas pela característica do Corinthians, né, que é um time que gosta de jogar sem ter a posse de bola elevada, o Bragantino não foi a mesma equipe das últimas duas partidas. Eu acho que faltou um pouco de sentir um jogo decisivo, umas quartas de final, manteve a filosofia ali de jogo, taticamente você via que a equipe funcionava, mas não criava oportunidades, e quando criava eram em jogadas individuais, principalmente do Arthur, e principalmente do primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo não vi um Bragantino com aquela gana que eu acho que a torcida e nós mesmos, né, que acompanhamos e sabemos do potencial desse grupo, podia ter demonstrado ali no jogo. Acho que não demonstrou isso, principalmente porque faltou criação. E essa criação é até complicado ficar falando, porque às vezes parece que a gente pega no pé do jogador, né? Mas não. O Vitinho não apareceu no jogo, foi praticamente um homem a menos. E a gente espera muito de um meio-campista central, né? Porque não adianta nada cumprir um papel tático, um cara que é o armador da equipe, voltar para defender, dar bote e não fazer aquilo que a função pede, né? De que é organizar a equipe. Porque é bom você ter dois pontas que saibam jogar em profundidade, com habilidade, principalmente no lado direito com o Arthur, que assustou com a bola na travessão e depois com mais o chute. E não vi também passar muito disso, apesar de ter demonstrado muita vontade. Mas tem que ter um cara que organize, dê opção ali, e o Vitinho não foi essa opção. Aí tem o Claudinho do banco de reservas, tinha anteriormente o Tony Anderson, que estava machucado, né? Então
acho que ele poderia, e nem na questão de entrar como titular, mas poderia ter mexido um pouco antes, né? Tem essa opção de fazer muitas substituições agora depois da parada. Então, por que não? Se você já está perdendo. Então, achei que o técnico pecou um pouco nesse jogo, nesse sentido. Eu acho que essa fase, até porque a gente está vindo de muito tempo parado, e por ser um jogo só, vai ser definido muito em detalhes. E praticamente todos os detalhes do jogo acabaram indo para o lado do Corinthians. Gol no primeiro lance do jogo, um jogador que estreou como titular naquele jogo, que é um cara que arrisca de fora da área. Talvez se fosse o Camacho, eu não teria chutado aquela bola. O Camacho é um cara muito mais de passe, eu não sei se ele teria arriscado. Então ele acaba tendo essa sorte. O goleiro toma um gol com 27 segundos. Ele que é o capitão do time, é o cara dos mais experientes. Eu acho que o time, ainda muito novato, assim, em jogos mais importantes, jogos mais contra times ainda de Série A, porque o time volta agora para a Série A depois de 23 anos longe. Então, vai pesar um pouco nesses jogos e sair atrás quebrou muita confiança do time e, por outro lado, subiu muito do Corinthians. Então, o resto do primeiro tempo foi um primeiro tempo complicado. O Bragantino até foi um pouquinho melhor, dá para dizer, mas ainda teve mais posse de bola do Corinthians. O Corinthians teve 52% de posse de bola. Não foi um time tão de chutão, ele ficou trocando passe na defesa e fazendo o tempo rodar. O Corinthians foi um time muito tranquilo no jogo. O João, mesmo em câmera lenta, dominava todas as bolas lá na frente, tirava de cabeça. Foi um dos melhores jogadores do Corinthians. O Bragantino depende muito da articulação das jogadas, tabelas, dos pontas, né, que o Diego falou. Os pontas precisam muito estar atacando o tempo todo, velozes, porque senão o time não avança. O time precisa muito disso para chegar na linha de fundo. E o time ontem não conseguiu nada disso. O Corinthians fez uma ótima partida, foi acho que a melhor partida nessa volta. O Thiago Nunes é um bom técnico também, acho que ele começou mal, mas até porque ele teve resultados ruins, o time não entendeu tanto a filosofia dele, ele tirou o Ralf, acho que isso também acabou dando alguma questão dentro do grupo que acabou pegando um pouco contra ele. Agora ele está mais fortalecido, né? Está ganhando muita confiança agora com essa classificação e o Corinthians pode crescer. Claro, o Corinthians agora vai crescendo, a defesa ficou muito mais forte com o Danilo Avelar de zagueiro. Danilo Avelar de zagueiro está jogando muito bem, ele que era lateral esquerdo, virou zagueiro e tem fechado muito bem aquele lado. A marcação no Arthur começou ruim, mas com o tempo foi acertando, e o Arthur também no segundo tempo não fez mais nada. Ele foi bem no primeiro tempo, que tem duas ótimas jogadas, uma o travessão e outra que ele vem por dentro. Mas durante o jogo, assim, eles foram encaixando e o jogo ficou cada vez mais favorável ao Corinthians. Sim, o segundo gol é outro detalhe. Não, e tem que deixar claro assim, que o Corinthians tem inúmeras limitações. Isso é nítido. Sim. O torcedor do Corinthians sabe disso. Com relação ao Bragantino, eu vi muita gente criticando após a eliminação. Mas, assim, a gente sabe da condição, a gente que vive, presencia o Bragantino, a gente sabe a condição que o elenco tinha, o que o plantel tinha. O Bragantino, o que foi totalmente ao contrário de tudo que aconteceu com relação ao jogo, que foi um jogo atípico. O Bragantino poderia ter ganhado do Corinthians assim, tranquilamente, com o elenco que tinha, com o plantel que tinha, com as condições todas que o Bragantino tinha. Dava para passar do Corinthians. O Corinthians vinha numa situação complicadíssima, com pressão interna, só que mudou completamente após a volta aí depois da pandemia, né? Então o Corinthians conseguiu ganhar do Palmeiras, né? Depois fez uma vitória contra o Oeste, classificou e mudou totalmente a condição. Só que antes do jogo, para mim, na minha opinião, o Bragantino tinha a faca e o queijo na mão, dava para passar do Corinthians. Era uma realidade isso daí. Só que acontece, é futebol, pode acontecer tudo, 90 minutos. O Bragantino, por incrível que pareça, tinha o favoritismo do jogo, ao meu ver. Mas é claro, assim, o Bragantino, o lado positivo do Bragantino, que atualmente tem uma filosofia que os jogadores não têm uma pressão. Eu digo de torcida, eu acredito que de meta tem uma pressão. Acho que o brasileiro vai ser aí, a Red Bull tem metas aí também para cumprir no Campeonato Brasileiro, mas é um clube que, ao meu ver, com relação a plantel, era o melhor do Campeonato Paulista. Eu acho que não é só minha opinião, eu acho que de muita gente.
Sim, vendo os jogos que o Bragantino tinha feito no campeonato e comparando, né? Porque a gente sempre escolhe o favorito para ganhar um jogo a partir dos jogos que ele vem fazendo, né? E o Bragantino claramente tinha jogado melhor que o Corinthians até ontem. Claramente, o Thiago Nunes falou, também um pouco para tirar um pouco a pressão dele, mas era verdade, o Bragantino vinha com esse favoritismo por causa disso. Claro que numa partida de 90 minutos, em todas as circunstâncias que tinham, o jogo se equilibrava, porque o Bragantino não ia ter um mando de campo, jogou no Morumbi, campo neutro. Na verdade, muita gente falou até que tinha torcedor de São Paulo lá, aquelas carinhas lá, que foi um negócio meio bizarro, né? Aqueles bonecos lá. Foi muito bizarro aquilo. E assim, é partida de detalhe. Depois, uma outra coisa que o Bragantino já vem mal, e não é de hoje, é na bola parada, bola aérea principalmente. O Jô, que é muito alto, é muito bom de cabeça, acabou fazendo o segundo gol, que não é nenhuma novidade. Mas a questão da física do Jô, eu achei. A questão física do Jô ontem, eu achei péssimo. Assim, eu acho que ele não tá numa forma ideal atualmente. Depois da volta do Natan Branco. Não tá. Ele ficou. Além de ficar esses 130 dias sem jogar, como todo mundo ficou, ele ficou mais ainda, né? Porque ele já não vinha jogando. Então ele estava totalmente fora de forma. Mas além disso, ele consegue. Ainda assim, ele consegue ser importante. Porque ele foi importante no jogo, tanto que ele jogou os 90 minutos. Mas assim, condição física ele não tem. O Corinthians acabou colocando ele porque o Bozelli estava fora, né? Ele acabou fraturando a face e ele acabou entrando. Mas assim, não dá pra gente chegar agora e falar que o Bragantino tá fazendo tudo errado, tem que demitir técnico, tem que trocar tudo, porque assim, tem parte da torcida falando isso, mas assim, é total fora de noção, assim. Você tem que parar, enxergar o que tá sendo feito, tem problemas. O técnico tá há, sei lá, 15 jogos, menos que isso até. Então, acho que não deu tempo também de ele planejar um plano B. Porque o jogo necessitou em alguns momentos de um plano B, algumas outras jogadas, posicionamentos, e o time ainda não tem. Pode ser que tenha durante o Campeonato Brasileiro, e ele vai ter tempo para trabalhar isso daí. Então, eu acho que assim, não dá para você chegar e falar assim, troca, perdeu, vai embora. Não, até porque se você lembrar, o Corinthians perdeu para o Guarani na Libertadores, né, o Guarani e o Paraguaio, e o técnico não foi demitido. Agora o Corinthians está classificado. O futebol também não dá para você ficar cortando e tirando todo mundo logo de cara, né? Então, e uma coisa que eu acho que foi determinante no jogo, né, e acho que é uma coisa que tem que ser pensado, é o Júlio César. O Júlio César, ele é um goleiro que tem um histórico, falhas em jogos decisivos. No próprio Campeonato Paulista de 2012, ele falha para o Cássio voltar, para o Cássio entrar no gol do Corinthians e virar titular. Divisor de águas ali, aquela eliminação contra a Ponte. É completamente divisor, porque daí, depois dessa eliminação, o Corinthians muda um pouco a maneira de jogar, bota o Cássio no gol e o Corinthians fica muito mais sólido, porque o Cássio, ele tem alguns defeitos, mas em jogos decisivos, ele pega tudo. É impressionante. O próprio jogo contra o Palmeiras, que foi há 2 semanas, ele pega praticamente tudo e garante o time classificado. Um goleiro tomar um gol com 20 segundos, do jeito que toma, atrapalha completamente. Quem acompanha futebol internacional viu o Liverpool com e sem goleiro, né? O Liverpool com o Karius chega na final da Champions League, toma 2 gols de frango e perde para o Real Madrid. O Liverpool com o Alisson ganha a Champions League e depois ganha a Liga dos Campeões. Esse ano eles foram eliminados da Liga dos Campeões. Como? Sem o Alisson. No jogo que o Alisson não jogou, o Atlético de Madrid acabou aproveitando lá e acabou ganhando e eliminando o Liverpool. Eu não acho que vai ser fácil tirar o Júlio César e botar o Cleiton. A gente também não sabe se o Cleiton vai ser esse goleiro de confiança. Ele é muito jovem, não dá para saber se ele vai assumir a camisa e virar o goleiro confiável. Não dá. O Júlio César é capitão, eu acho que não tinha motivo ainda para tirar ele, até porque se o técnico que já tinha tirado o Claudinho e o William Corrêa tirasse o Júlio César e não ganhasse, eu acho que a pressão em cima dele, não da torcida, mas do próprio elenco sobre ele, talvez fosse maior. E talvez ele tivesse arrumado esse problema, né? Então, assim, não é complicada a situação por conta do Júlio César, porque assim, eu acho assim, não é o correto você criticar o goleiro, principalmente num momento assim. Acho que falha é normal de cada atleta. O problema é que o goleiro sempre é o mais criticado, o mais cobrado quando vem uma falha individual dele. Eu gosto do Júlio César. Como goleiro, eu acho um goleiro muito regular, muito bom. Em questão de números, ele é muito bom mesmo. E o ano passado ele foi muito importante para o Bragantino na Série B. Muito importante.
Mas eu acho que, assim, com questão à condição da Série A, eu acredito que tem que confiar nele sim, cara. Eu acho que o Bragantino hoje não é um momento de questionar. Muita gente eu vi criticando, questionando se é para ele continuar como titular, ou enfim. Mas eu acho que tem que dar confiança com ele e continuar, cara. Eu acho um pouco errado criticar no momento, principalmente em jogos tão delicados. Foi a primeira falha que ele teve no Bragantino, em teoria, se você analisar. Tirando toda a carreira que ele teve, enfim, não vamos contar o Corinthians, enfim, ou o próprio Red Bull, mas no Bragantino foi a única falha que ele teve até hoje, foi esse jogo, cara. Ele é o goleiro que toma menos gol na última Série B. Tudo bem que Sim. O time, obviamente, ajuda, mas ele foi importante. Então, assim, talvez ele não seja o goleiro do Bragantino daqui 2 anos, daqui 1 ano, mas acho que hoje tirar ele não é fácil e talvez não seja nem o principal. O Cleiton, a gente também não sabe qual nível o Cleiton tá. O Cleiton tem um potencial muito grande, mas a gente não sabe se hoje ele pegando a camisa de goleiro, ele vai virar um goleiro confiável. Eu acho que o Júlio César tem seus defeitos, mas assim, não sei, não é tão fácil, não é tão simples trocar ele. E também, outra coisa, não era nem um pouco na cara que você tinha que tirar ele e botar o Cleiton. Em nenhum momento ele passou essa desconfiança no Bragantino. Agora ele começa a passar e o pessoal começa a olhar. Mas até ontem, ninguém olhava para o Júlio César e pensava... eu acho injusto isso. Acho muito injusto. Não sei a opinião do Diego, mas eu acho muito injusto isso. Eu acho injusto também, o cara não fez apenas uma partida do campeonato inteiro ano passado da Série B, e como o Mário falou, de 38 rodadas o cara não falhou nenhuma vez, né? Falhou agora contra o Corinthians. É claro que tem toda essa questão dos jogos decisivos, do histórico dele apenas no Corinthians também, porque eu não lembro de nenhuma passagem desse tipo no Náutico, no Santa Cruz. E é o capitão do time, a galera esquece isso, né? Em vários momentos ali, quem chega, quem critica ou quem vai lá e dá uma ajuda para o companheiro de time ali é o próprio Júlio César. E ali no grupo ele é muito querido porque ele é uma pessoa muito boa, né? Quem conhece o Júlio César sabe da humildade dele também. Então eu não concordo com essa parte da torcida que vem falando que ele precisa ser reserva, enfim. Acho que o Cleiton merece ter oportunidades. E o bom de jogar um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil é que sim, ele pode fazer esse revezamento às vezes, né? O Felipe Conceição, até para ir dando uma minutagem a mais para o Cleiton, que é esse goleiro promissor. Mas tirar do time assim, sem mais nem menos, é claro que influenciou na partida, influenciou e muito. Foi um frango com segundos de jogo, né? Então acabou influenciando muito. Só que teve um jogo inteiro depois disso e o Bragantino não reagiu. Então a culpa não é só do Júlio César. Então acho que a torcida às vezes é muito emocional e a gente que analisa um pouco mais a fundo não pode ter dessa mesma opinião. E no mesmo lance do gol, também tem uma falha do Vitinho, que também sai errado, né? O Luan, ele perde a bola pro Luan, que aperta ele junto com o Ederson, e também do Hiller. O Hiller chega muito atrasado no lance, ele é o primeiro volante, ele tem que estar mais próximo, né? A defesa também não fecha. Então, assim, é uma falha conjunta também. Claro que a mais gritante, a que chama mais atenção é do Júlio. Até sobre isso, é outra coisa que eu acho que deve ser colocada aí um pouco nas costas do técnico, porque o Ricardo Hiller, apesar de ser um volante com mais qualidade do que o Barreto, principalmente no passe, você joga contra um Corinthians, você perde esse cara de combate, esse cara que é mais destrutivo, né? Porque é um time que tem lá suas qualidades, apesar de não ser o melhor momento do Corinthians, é o Corinthians, e é um time que chega junto. Eu acho que o Bragantino perdeu um pouco assim também, porque toda hora, tanto o Vitinho quanto o Matheus, eles eram jantados. O Corinthians tomava a bola do Bragantino com uma certa facilidade, principalmente ali no setor do meio campo. E o Vitinho não pode começar o jogo com aquele sono todo, né? Você pegar a bola e demorar todo aquele tempo para girar, tem que estar atento desde o começo do jogo. Acho que faltou atenção também pro Bragantino. O Gabriel é um dos jogadores no campeonato que mais rouba a bola, o Gabriel volante do Corinthians. Então, assim, é um ponto ali que eles apertam muito naquela região e ali o Bragantino não chegou em momento algum. O Matheus Jesus chutou um monte de bola, tudo para fora. A única bola na estatística que foi no gol no jogo é o chute no travessão do Arthur. No jogo inteiro. Isso mesmo. Então, assim, e até foi para fora, né? Porque acabou acertando a trave e não entrou, né? Porque se fosse para dentro, tinha acertado a trave e entrada. Então, assim, foi um jogo que o Bragantino até produziu, mas ele produziu muitos chutes de fora da área e jogadas sem muita, sei lá, não levou perigo exatamente. Né?
Faltou muito isso. Mas eu tenho uma tabela aqui, um gráfico aqui sobre zona de campo, no posicionamento do Vitinho e do Claudinho, né? O Claudinho é um cara que todo mundo vive falando que tem que ser titular, que o cara tem que jogar e tudo mais, mas dá para entender um pouco que o Vitinho não faz exatamente a mesma posição que fazia o Claudinho no ano passado. É um pouquinho diferente. E eu vou usar o gráfico aqui para mostrar mais ou menos a movimentação dele no campeonato. Quer ver? Aqui, ó, você tem o Vitinho jogando no Campeonato Paulista e do lado você tem o Claudinho jogando na Série B. Dá para ver que a zona do campo é bem diferente, porque assim, o Vitinho ele fica mais do lado direito do ataque e o Claudinho fica praticamente em todas as posições. Porque o time jogava num 4-2-3-1 e o Claudinho ficava nesse meio. Os pontas iam por dentro, que eram os pontas com o pé trocado. E ele ficava correndo ali, circulando. Ele carrega muito bem a bola, tem uma visão muito boa de passe. Ele foi o líder de assistências da Série B. E ele ficava naquela região ali, que é a região onde ele se sentia mais confortável. Agora, o Vitinho faz uma outra função em uma outra posição, que é um 4-1-4-1. Ele faz o meia do lado direito, junto com um ponta, e o lateral. Então, assim, o Vitinho faz uma outra função, até por isso que o Claudinho não tem sido tão utilizado ali. Às vezes joga na ponta. Ontem até entrou ali, mas em um momento já totalmente diferente do jogo. Acho que ali já não fazia tanta diferença, porque o time já estava com o Alejandro, já estava 2-0, né? Então, assim, não ia fazer uma diferença tão grande o Claudinho entrar naquele momento. Mas ele é um cara mais talentoso que o Morato, até que o próprio Vitinho e o Matheus Jesus, e talvez ele tenha que acabar sendo titular, tem que pensar um jeito de ele acabar jogando. Mas eu acho que dá para entender um pouco de ele não jogar por causa disso. E talvez o cara entrar no lugar do Vitinho, se o Vitinho realmente sair, não seja nem o Claudinho, seja o Tony Anderson, que é um cara que funciona bem ali também. E no último jogo dele, que foi contra o Água Santa, ele deu até assistência. É um cara que tem um bom chute, tem um bom passe, e talvez chegue, acabe entrando. Eu não sei o que vocês pensam sobre essa diferença do Claudinho e do Vitinho. Pode falar o Mário. Olha, eu acho, assim, que o Claudinho foi muito importante na Série B. A gente tem que lembrar aí, assim, sobre isso, que era diferente o esquema do Zago com o atual, né? Então, assim, o Claudinho tinha uma função muito, mas muito importante naquela Série B, né? Então, é isso que eu queria analisar aí nesse caso. Então, a gente sabe a função que o Claudinho tinha na Série B, a importância que tinha. Eu acho que é um jogador, sim, de dar sequência, de colocar no jogo, em prática. Eu acho que é um grande jogador, demonstrou isso, foi um destaque não só do Bragantino, como a Série B, né? No Brasileirão ano passado. Então, mas eu acho que é um jogador importante, sim, que deve ser utilizado. E, assim, a gente sabe a popularidade que o Claudinho tem com relação à torcida, né? A torcida pegou um carinho muito grande com o Claudinho, então é um xodó da torcida, e isso é incontestável, né? Eu acho que é um jogador importante, mas eu acho que com a função que estava tendo nesse Paulistão, foi difícil a torcida entender o porquê que ele estava no banco, entendeu? Então, eu entendo a questão das pessoas reclamarem do Claudinho atuar ou tá na maioria dos jogos. Mas, enfim, eu acho um negócio meio que eu acho que, não sei se na Série A ele vai ter a continuidade que ele tinha, eu falo de titularidade com relação à Série B do ano passado. Eu acho que deveria ter, eu acho que está faltando uma conversa bem franca do técnico com o Claudinho, para exatamente ele começar a cumprir taticamente o que o Vitinho cumpre, porque ele tem mais qualidade para criar do que o Vitinho, e a gente viu isso na Série B, onde ele era esse principal cara, e até pegando aí o mapa de calor, ele tinha total liberdade, né? Ele corria o campo inteiro, ele era o principal jogador do time, e você via que o Zago deixava ele muito solto para criar. Não tem mais isso com o Felipe Conceição, ele tem a filosofia de jogo dele, e o que a gente viu no Bragantino, mesmo com a derrota, foi um time muito bem postado em campo, né? Os jogadores, eles não deixam de cumprir ali o seu papel em determinada posição. Eu acho que se o Felipe Conceição conseguir alinhar a qualidade do Claudinho e fazer com que ele cumpra,
esse papel tático que o Vitinho faz, e só faz isso, eu acho que aí sim a gente pode ver um Claudinho com uma sequência maior e até ajudando o Arthur, porque o Bragantino, como o Rodrigo acabou mencionando aí, teve esse chute no gol do Arthur, e depois teve um que não chegou aí no gol, mas foi perigoso também, do Arthur, e só o Arthur era esse cara diferente ali para tentar alguma jogada individual. E se você tem pelo menos mais um cara como o Claudinho, ou o próprio Tony Anderson, que tem essa qualidade também para fazer alguma diferença nessa questão individual, aí muda um pouco também o patamar do time, né? Porque o Vitinho é um cara muito estático, ele só faz aquilo. O Claudinho já não, ele tem o passe, ele tem o drible, o Tony Anderson tem um passe muito bom e um chute de fora da área. Então acho que o técnico ele tem que visar um pouco isso, tentar adaptar um jogador, dar uma sequência ao jogador, porque o cara não vai entrar ali e ser perfeito de uma hora para outra, né? Então acho que falta um pouco dessa sequência. E aí eu acho que ele está sendo um pouco cabeça dura de insistir em um cara que está aí há 8 jogos e não demonstrou nada mais do que apenas cumprir um papel tático dentro de campo. Com relação ao Claudinho, vale destacar, o Claudinho inicia a temporada com o Sérgio Conceição na titularidade, né? Depois que ele acabou perdendo a vaga na titularidade. Então, assim, o Claudinho não foi bem no começo do campeonato. Todo mundo viu, né? Quem foi bem, né? Então, o time não marcava. O Bragantino começa muito mal o Campeonato Paulista. Eu falo completamente diferente do Zago. A gente viu isso. Mas foi uma transformação tática o time. O time mudou completamente o jeito que joga. Eu não sei, assim, a gente não dá para analisar, porque são 2 campeonatos completamente diferentes. Você não pode colocar no papel a Série B, porque são adversários diferentes do Campeonato Paulista. Então, no Paulistão, você tem um número de jogos, acho que muito mais complicados do que a Série B, ao meu ver, né? Então, é difícil a gente comparar a questão do segundo semestre do ano passado e agora, com relação a adversários, enfim, e plano de jogo. Mas eu acredito que o Bragantino está seguindo uma linha muito boa. Eu acredito assim, cara, a campanha foi muito boa, mesmo com a questão da eliminação pro Corinthians, foi um jogo, cara. Um jogo que mudou tudo. Porque o Bragantino, ao meu ver, era o melhor time do campeonato. Isso é claro, é nítido. Não só em questão do número de ser líder, mas como a forma de jogar. Eu acho que tem que dar continuidade até o Campeonato Brasileiro, para mim. Não mudar técnico. Eu acho que tem que deixar aí, ao meu ver, o elenco que tá para o Campeonato Brasileiro. E o Felipe, até para completar o que o Mário falou, a gente não tá falando aqui que ele não é bom, é um cara muito promissor, tem um estilo de jogo muito consolidado e atual, e a gente prega por isso, né, que venha um técnico com essas novas ideias, que implemente um futebol vistoso e bonito, e o Felipe tem tudo isso. É só uma questão ou outra que a gente discorda, mas o trabalho tem que ter continuidade, não só para um campeonato brasileiro, mas para 2, enfim. Sim, o Felipe ele sofre um pouco de preconceito também por ser muito novo e não ser um cara carismático, um cara que joga muito para a torcida, ele é um pouco desanimado nas coletivas. E substituiu um trabalho de sucesso, né? Isso sempre é muito difícil. Então, é difícil. O Antônio Carlos ele falava melhor em coletivas, é um cara muito mais conhecido, que jogou em seleção brasileira, jogou em clubes do estado de São Paulo, todos praticamente, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos. Então, assim, é uma disputa também na popularidade, que também acaba atrapalhando um pouco o Felipe, mas eu acho que com o tempo, ele ficando mais tempo, ganhando mais jogos, se ele conseguir crescer também, ele que também é muito jovem na carreira, é o principal desafio dele, né, o principal time, ele já treinou o Botafogo, mas em momentos diferentes. Sim, e ele não é conhecido aqui em São Paulo como jogador, né, ele jogou no Botafogo, em vários clubes do Campeonato Carioca, enfim, mas jogou na Bélgica até, mas... aqui em São Paulo, pouca gente conhecia ele como jogador, né? Depois ele teve o papel claro no Botafogo, que para mim foi o destaque dele como técnico, né? Ele tinha... no América, ano passado, ele foi muito bem, ele tirou a América, quase classificou a América para a Série A, ganhou do Bragantino, né? Naquele jogo lá, acho que foi o jogo que o Bragantino foi mais dominado em toda a Série B, acho que foi esse jogo. Acho que até por isso que eles olharam com mais carinho para trazer ele agora em 2020. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o São Paulo, né? O São Paulo na quarta-feira teve um jogo bem atípico, né? O São Paulo perdeu
no Morumbi e foi eliminado por um Mirassol que perdeu 18 jogadores. O Mirassol que sofreu demais com essa parada, que tinha um time bom. A gente falou do Camilo, a gente falou dos jogos do time, mas assim, não era o mesmo Mirassol. E o São Paulo ainda assim tomou 3 gols desse time. Achou uns 2 gols ali em um momento que o time melhorou na partida, mas acabou sendo eliminado. É um vexame muito grande do São Paulo, é o maior desses últimos anos que o São Paulo tem colecionado vários. E acho que vale lembrar que não é uma coisa assim tão difícil, até porque esse ano o São Paulo perdeu do Binacional, né? Tudo bem que tem altitude, mas assim, não é uma coisa assim rara nem esse ano. Eu não sei nem como começar a falar sobre a situação. Eu acho assim, que é o maior vexame da história do São Paulo. Da história do São Paulo. Eu acho que, claro, a gente tem várias eliminações aí, é um combo de eliminações de 2014 para cá. Do São Paulo, crise política do São Paulo, mas em questão de eliminação é a maior da história. Ganha do Penapolense no Campeonato Paulista, que foi quarta de final, foi uma edição de pênaltis. Aquele time do Penapolense bateu de frente com o Santos na semifinal daquele ano e quase foi para a final. Era um time muito bom, não desrespeitando o Mirassol. O que eu achei um absurdo foi o desrespeito que tiveram com o Mirassol antes da partida. E isso eu digo a mesma coisa como que aconteceu no jogo ontem do Santos e da Ponte Preta. Mas com relação, assim, a questão do Mirassol, por todas as situações que aconteceu da pandemia, de rescisão de contrato, obviamente o Mirassol tinha um plano de jogar o Campeonato Paulista no primeiro semestre com um elenco, e era óbvio que no segundo semestre seria outro elenco para jogar as competições do segundo semestre do Mirassol. Agora, com relação a tudo que aconteceu, obviamente o time se desfez, né? A maioria dos jogadores foram embora. E o Mirassol teve que correr atrás do que podia para enfrentar as últimas 2 rodadas do Campeonato Paulista, da primeira fase, e depois, sucessivamente, o que ia acontecer. Seria as quartas de finais, enfim, que acabou sendo contra o São Paulo. Agora, o São Paulo, cara, é uma coisa que não é de hoje isso. O reflexo do São Paulo é isso que rolou. Por exemplo, o Reinaldo. Para mim, o Reinaldo ele é a perfeita demonstração do que é o São Paulo nos últimos anos. São Paulo é um time fracassado. São Paulo não é mais aquele São Paulo do Tele Santana, não é o São Paulo multicampeão vitorioso. São Paulo virou um clube fracassado. Um clube que está acostumado à derrota, cara. A derrota. Então, eu acho que o São Paulo, quando ele tenta trazer o Daniel Alves, ele quer mirar essa nova fase. Ele quer mirar essa fase do que ele pega o cara que é mais campeão de todos aí e pensa nisso. Mas não vai ser do dia para a noite, não vai ser só o Daniel Alves, vai ter que ter um trabalho, né? Cara, o segundo gol, por exemplo, do Mirassol, o Reinaldo volta andando. E assim, também, né? o grande problema que eu vejo... O Juan também. O Juan Fran não tem condição nenhuma de jogar no São Paulo. O Juan Fran sempre foi lento, cara. Ele veio, assim, o Juan Fran sempre foi lento, ele sempre foi um zagueiro que jogava na lateral. Ele era isso no time do Atlético. Só que no time do Diniz não dá, porque o time do Diniz joga adiantado. Como é que ele vai conseguir voltar e marcar? Ele não vai chegar nunca, ele nunca vai apoiar. Ele não é esse cara. O Juan Fran, assim, o Diniz deve saber, né? Que o Juan Fran é lento, que o Juan Fran... Parece que não, né? Cara, né? Porque, o Igor Vinícius é melhor jogar com o Igor Vinícius na lateral. É melhor. Não tem muito o que fazer. Acho que até o Hudson é melhor. O Hudson não tá mais em São Paulo, né? Mas até ele jogar melhor. Mas o que eu falo assim, o Diniz ele é o menos culpado de todo mundo que tá no São Paulo hoje. Ele é o menos culpado. Você vê nitidamente a reação que ele teve no jogo, desde o primeiro tempo até o final, que ele não tem o que fazer. Ele tá na barca ali, entendeu? Então, assim, eu acho que o Diniz não é um técnico para estar no São Paulo. Para mim, ao meu ver, assim, com relação à situação que o São Paulo vive, é complicadíssima. A gestão do Leco é complicadíssima. Vai encerrar esse ano o mandato do Leco. Ele vai ser o primeiro presidente da história do clube a passar sem ganhar nenhum título. Ele vai passar a São Paulo. Então, o São Paulo agora supera uma fila absurda que vai agora, até o ano que vem, vai completar mais de 15 anos sem ganhar um Campeonato Paulista. O último foi em 2005, naquela época ainda de pontos corridos, que o São Paulo foi muito melhor do que todo mundo e ganhou antecipadamente contra o Santos em Mojimirim. Aquele time era do Leão?
era o time do Leão. O Falcão foi campeão paulista no banco de reserva. E depois ele sai, depois o Leão sai e monta o time que vai ganhar o Mundial, né? Na época, o Leão sai, porque ele tem uma proposta do Vissel Kobe, do Japão. Aí, interinamente, entra o Milton Cruz. O Milton Cruz ele foi como diretor técnico, na verdade, falando em espanhol, técnico no jogo contra a Universidade do Chile, que ainda o Universidade do Chile tinha o Joino, que depois foi para o Palmeiras, naquele mesmo ano. Ele comanda esse jogo na Libertadores e depois entra o time que praticamente foi campeão com o Paulo Autuori e foi lapidando aí. Eu acredito que teve muita mudança daquele time do Paulista para Libertadores e depois para o final do ano com o Mundial, em 2005. Mas o São Paulo, assim, tá numa fila terrível. Eu acho que é uma vergonha para a história do São Paulo o que está acontecendo. E não é de hoje, é já na gestão do Juvenal, na gestão trágica do Aidar, entendeu? E todo que o São Paulo era exemplar com relação a questão administrativa, como um clube em si, um exemplo para todo mundo, não só aqui no Brasil, como para fora. E é trágico tudo que o São Paulo está vivendo. E eu acho que, na situação assim, eu não sei o que tem que mudar do São Paulo, porque é tanta coisa que tem que mudar, que eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, só que eu acho também um menosprezo que teve contra o Mirassol. Eu acho, é o que eu fico muito indignado, porque falaram muita besteira do Mirassol antes da partida. Eu acredito que o São Paulo entrou com uma prepotência muito grande contra o Mirassol. Até. Eu não sei se vocês viram. O Daniel Alves, há uns 2 meses, falou que o São Paulo era o segundo melhor time do Brasil, que estava jogando o melhor futebol, numa live que ele fez com o Zico. Não sei se vocês chegaram a ver o Daniel Alves falando do São Paulo, que é o único time que podia disputar contra o Flamengo hoje. Mas assim, é totalmente fora do. Tem no mundo paralelo o São Paulo, o segundo melhor time do Brasil. Bom, eu acho que Bom, eu não sei nem por onde começar, vou imitar o Mário. mas enfim, né? Até assistindo o jogo, né? Quando o São Paulo toma 2-0 e daquele jeito que tomou, né? Os 2-0 com o Zé Roberto, que chegou um dia antes no Mirassol, né? Enfim. E empatou o jogo, beleza. Você pensa que vai chegar no segundo tempo com aquele brilho, né? Com aquela gana de classificar. Mas, cara, o São Paulo era um time sem objetividade nenhuma. O São Paulo não chutava pro gol. O São Paulo não tentava ganhar o jogo. Eu acho que é isso que pega no torcedor. Porque se o time não estivesse conquistando, mas pelo menos você estivesse vendo ali uma vontade muito grande, mas não existia. Eu tiro um pouco o Daniel Alves, porque talvez era o cara que mais tentava ali alguma coisa, né, nas ações. O próprio Pablo. Mas não tem como você ver o Pato jogando com aquela displicência toda, sabe? E, cara, o Daniel Alves não tem condição nenhuma de jogar no meio campo. Ele não é meio campo, cara. Ele é lateral. E eles insistem... O próprio, acho que o Daniel Alves insiste em jogar no meio campo. É um negócio que, pra mim, não tem cabimento nenhum, cara. Ele gostou de pegar a camisa 10, virar o meia lá, né? E eu não gosto também dessa postura do Daniel. E aí, sim, dentro de campo, beleza. Ele tem essa vontade, enfim... Mas toda hora chegar no Diniz como se fosse o auxiliar técnico do cara, eu acho que isso atrapalha um pouco também, sabe? Essa coisa de querer mandar. Beleza. Eu sinto isso, que o São Paulo hoje é mandado pelos jogadores, pelos atletas. Você vê isso, claro, isso, no São Paulo hoje. Que quem manda do São Paulo são os jogadores. Isso, cara, é um absurdo, sabe? Então, Arboleda não dá mais, enfim. Nossa. Tem alguns jogadores, o Reinaldo, tem alguns jogadores ali que não vão, sabe? Tem uns que salvam, sei lá, o Tietê, mas tem uns ali que não tem como, cara. O Juan Fran é daquela leva lá do futebol espanhol que você falou tudo. É zagueiro que tá de lateral, tinha o Arbeloa, o Sérgio Ramos começou assim, enfim. E o Diniz... O Simeone é o oposto do Diniz. Quando o Diniz quer encaixar ele ali, o Diniz quer encaixar ele ali no sistema que ele vai atacar, mano, ele não tem desenvoltura nenhuma lá na linha de fundo pra fazer nada. Aí ele não consegue voltar. Aí o São Paulo vira toda aquela bagunça. Então, o Diniz tem um pouco de parcela sim, mas a mesma máxima do Felipe Conceição eu coloco pro Diniz. Eu acho que não é culpa totalmente do técnico. Antes da pandemia a gente viu um trabalho começando a se estruturar. E tem que ter sequência, porque
técnico tem que ter sequência, cara, porque até especificamente falando do São Paulo, que a gente vê nos jogadores essa falta de vontade, não tem como você do nada demitir o técnico e colocar a culpa toda nele. O ano passado o São Paulo já trocou o técnico. Perdão, eu só discordo com relação ao Diniz. Eu acho assim que ele não é o culpado na situação que o São Paulo vive, mas se você pegar o retrospecto dele em cargo de grandes clubes, eu falo de Série A, são todos horríveis, são campanhas horríveis. No Atlético Paranaense é horrível. Ele tinha um time no papel muito bom e ele não conseguiu, cara, ter uma campanha. Ele estava na zona de rebaixamento. Muito bom, não, né? O Fluminense. O Fluminense não, também, o Atlético também. O Atlético. No Atlético Paranaense, ele até com ele na mão, foi até a questão, até o início do segundo semestre de 2018. Ele estava nas últimas colocações do Brasileiro com baita de um elenco, que depois foi campeão da Sul-Americana. E depois acho que os últimos jogos que ele tem é contra o Peñarol na Baixada. O Atlético naquela situação, que foi o 2-0 contra o Peñarol. Mas depois teve uns jogos do Brasileiro e depois ele caiu. E era uma situação terrível que depois o Atlético foi campeão. E assim, com o Fluminense foi a mesma coisa. E com o São Paulo, eu acho assim, que ele não tem mais clima de continuar no São Paulo. Não tem mais clima de continuar. Então, o problema... O Diniz ele vive pecando nos detalhes, assim, a defesa que falha demais, ele toma muito gol em todo time toma gol demais, seja time forte, seja time fraco, seja time que tem ataque forte ou time que tem ataque ruim, ele toma gol de todo mundo praticamente. No Fluminense também teve jogos que ele tomou 4, 5 gols de times bem inexpressivos. E o ataque às vezes fica rodando muito bola e não tem uma definição. Mas o problema do São Paulo é repetir o trabalho dos últimos anos. Vai mal no Paulista, demite o técnico, contrata um outro que é o oposto, o cara vai lá, contrata um monte de jogador, e você fica mudando. São Paulo tá nesse looping faz 10, 15 anos, e o ano passado foi o Cuca que assumiu no Brasileiro, daí caiu o Cuca, entrou o Diniz, daí vai cair o Diniz agora para entrar mais um, tem o Jardine, tem vários, e o time não sai do lugar. O Ceni também passou por essa. O Ceni não é um cara que ia vir agora, o Ceni já sabe, ele não gosta do Leco, ele não ia sofrer de novo de pegar um clube igual ele pegou o Cruzeiro. Então, assim, não tem um cara também para o São Paulo escolher. Eu não sei quem seria um treinador. A não ser que eles peguem um cara... Fora. Igual o Flamengo fora, aqui no Brasil, no mercado. Aqui no Brasil não tem esse cara. E, enfim, esse ciclo vicioso só prejudicou o São Paulo, como você falou. Você vai e contrata um cara do perfil do Cuca. Com todo respeito a esses técnicos, o que esses caras vão acrescentar? Vai ganhar vestiário? Não vai. O Daniel Alves, o Paulo, os caras vão deitar no técnico também, velho. Então não tem como. E você sabe, Diego, o histórico que o Cuca tem no São Paulo, a torcida não gosta do Cuca, não gostava do Cuca, nunca gostou. Tem todo aquele histórico que todo mundo fala do azar do Cuca, principalmente em 2004. São Paulo foi eliminado pelo Once Caldas no último minuto. E era praticamente... Teoricamente, São Paulo era para ter sido campeão da Libertadores em 2004. Depois foi campeão com o Paulo Tuori no ano seguinte. Mas por todo o histórico também que o Cuca tem, enfim. O São Paulo vive numa situação com o Leco assim, terrível, assustadora. Eu acho que é o pior momento da história do clube. É o pior momento da história do clube. São Paulo nunca viveu um momento desse. E se você pegar o retrospecto dos últimos anos, dos últimos 8 anos aí, brincando, o São Paulo só acumula fracasso. E acho que vai ser difícil, muito difícil esse segundo semestre para o São Paulo. Eu acho que São Paulo... Vamos ver com essa nova eleição, né? Marco Aurélio ou o outro nome lá que eu esqueci, que parece também que é um cara bom para assumir aí o clube. Enfim, outra posição eu não sei, mas tem os dois. É Casal de Rei, não é? Não é outro, esse é antigo. Enfim, é um outro aí. Eu não sei quando que é a eleição do São Paulo, mas eu sei que agora, para o final do ano, eles vão trocar. E lembrando que esse ano o São Paulo não pode ser campeão, porque todos os campeonatos agora acabam em 2021. Né? Então, tanto a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores vão acabar em 2021. Então, quem quiser ser campeão vai ter que ganhar estadual esse ano, porque senão não vai dar. Ou, que nem o Flamengo já conseguiu, alguns times aí têm conseguido, mas ou você ganha o estadual ou você só vai ser campeão em 2021. Agora vamos falar um pouco do Palmeiras e Santo André, um jogo em que o Palmeiras acabou ganhando 2-0, um jogo que foi extremamente complicado. 2-0 não explica o que foi o jogo. Eu lembrei muito do Brasil e Costa Rica, na Copa do Mundo 2018,
um time que se defende, o outro não sabe como atacar, no final marca um gol meio que numa bola na área, lá, numa sorte, e depois acaba fazendo 2-0. Porque eu acho que o Palmeiras ainda sofre muito para atacar. O Luxemburgo até agora não achou um jeito desse time atacar. Eu não sei se ele vai ser esse cara. Também, o Luxemburgo, a gente falando em técnico, ele parece que ficou no passado mesmo. O torcedor do Bragantino conhece bem o Luxemburgo, que é o cara que fez o Bragantino ganhar o Paulista daquele ano, mas muitas vezes parece que ele ainda é o mesmo técnico, e o futebol mudou muito, e ele vai ter que crescer, o time tem que crescer muito para poder querer ganhar esse próprio Paulista ou ir bem no Brasileiro. Sim. Com relação ao jogo do Santo André, eu acredito que, por toda a limitação que o Santo André tinha, com a perda de elenco também, muito parecido com o caso do Mirassol, Fernando Henrique, que saiu, que era o capitão do time, estava muito bem com relação a goleiro, e foi para o Brasiliense, por conta de já tinha um pré-contrato com o Brasiliense, e tantos outros jogadores que acabaram saindo. Mas o Santo André fez o seu papel no jogo. Eu acredito que, assim, você analisando a visão do Santo André fez um baita de um jogo. Segurou muito bem a bola, aproveitou as oportunidades que teve, enfim. E assim, cozinhou o galo, falando na gíria popular. Agora, com relação ao final da partida, nos últimos 5 minutos, o Santo André pecou. Assim, foi um azar com relação ao primeiro gol. Porque foi o que definiu o jogo. O segundo gol foi. A porteira já tinha aberto ali, não tinha mais o que fazer. Mas com relação ao gol, foi um gol assim, que bateu no zagueiro, num cruzamento e entrou. O goleiro não teve culpa, ninguém teve culpa. Uma situação. Felipe Melo muito cabeçando dizendo. Mas assim, o Santo André fez o que pôde. O Palmeiras, ao meu ver, foi muito mal com relação à partida. O lance da provocação do Felipe Melo, achei uma coisa estúpida no final do jogo. É cara dele, né? Cara, mas eu acho que o Palmeiras hoje ele entra no palio para ganhar o Paulista. Assim, o favoritismo é muito alto do Palmeiras aí. Só foi o Mário falar do Felipe Melo, parecia o Pitbull aí na casa dele. Não é o Pitbull, não. Não, é o meu, mas é vira-lata. Bom, mas enfim, eu acho que o torcedor do Palmeiras não tem que estar nada feliz, não. Foi na Bacia das Almas, foi pura sorte, como vocês mencionaram aí, o gol contra. E depois também, o outro gol, o Santo André tinha perdido já a esperança ali, mas muito bom o time do Paulo Roberto. Eu acho que talvez tenha sido a maior surpresa geral aí desse Campeonato Paulista, pela campanha que fez. Também perdeu alguns jogadores, e mesmo assim fez frente, e até jogou melhor que o Palmeiras nesse jogo. E foi uma pena o Santo André não classificar, porque é um time muito bom. E o Palmeiras, na minha opinião, a gente tava falando do plantel do Braga, né? Pra mim, o Palmeiras tem o melhor elenco, assim, tipo, o melhor time. Só que não encaixou. É o trabalho que você falou do Luxemburgo, né? Parece que não tem nada, assim, de novo, ou nada de mais vistoso, assim. Mas não encaixou. E tá indo por conta dessa qualidade que o permite ser um pouco melhor que os outros times, mas não está apresentando o futebol que tem potencial para apresentar o Palmeiras, né? E sobre o Felipe Melo é isso. Felipe Melo é isso aí, não tem o que fazer. Não, esquece. 100% de aproveitamento. O Luiz Adriano, quando acabou o jogo, teve uma frase dele que eu achei muito sem noção. Ele falou que o time adversário tem que sair mais para o Palmeiras jogar melhor. O time adversário tem que dar espaço para o Palmeiras jogar. É claro, né? Deixa fazer gol, deixa fazer. Ele, assim, o Palmeiras vai ter dificuldade quando o time defender, mas agora, se o time vai defender ou não, quem cabe é o adversário. Você tem que estar preparado para enfrentar o que o adversário for colocar contra você. Você vai ter que ganhar desse cara, independentemente de como ele vai montar o time. E ele provavelmente vai montar de um jeito que vai te dificultar, né? Porque a ideia é essa, né? Normalmente você monta o time por causa disso. Agora vamos falar um pouco do último jogo, que é o Santos e Ponte. O Santos teve o 4º jogador expulso em jogos seguidos, né? Ontem foi o Marinho, e é um time totalmente perdido num campeonato em que nem joga tão mal assim, mas tem um elenco totalmente desfigurado. O goleiro ontem, o Vladimir, foi muito mal. Eu acho que ele falhou em 2 lances ali. Muito mal, né? Então, e você tinha um goleiro que é o Everson, que era bom, só que ele tá com questão contratual, querendo sair. Então, assim, você tem uma diretoria que acaba totalmente com o trabalho de um técnico que tá chegando agora, que é o português lá, o Gesualdo.
Aliás, ele é muito corajoso de estar no Brasil e tá no Santos, né? Ele continua acreditando no trabalho do Santos e tentando, mas assim, não dá para acreditar que vai sair muita coisa de lá, não. A questão do problema, o problema do Santos hoje é a questão administrativa, a diretoria, enfim, questão política do Santos. Você vê a questão do que está acontecendo, é um negócio meio complexo, complicadíssimo, a situação do Santos hoje em dia. A questão da torcida também, pressionando, batendo muito de frente, e isso acho que interfere muito a questão do que o Santos hoje vive também. O Santos vive uma crise, não acho que pior do que o do São Paulo, mas vive uma crise também, política. Mas, cara, eu com relação à partida de ontem, assim, a Ponte jogou muito, mas muito. E o Brigatti, para mim, assim, ele é o cara que mudou completamente. Esse time. Cara, o Brigatti, assim, ele é um dos maiores destaques desse Campeonato Paulista. O que ele tá fazendo é incrível, é incrível. E, assim, se pegar a situação do que a Ponte estava vivendo antes da pandemia, é o que eu falo também. Menosprezaram a Ponte Preta, porque é um clube tradicional de história, sabe? E menosprezaram muito, principalmente ali, por toda a rivalidade que tem lá. Antes, com a paralisação, o Guarani vive uma situação muito boa e a pressão estava muito grande na Ponte Preta e um menosprezo muito alto contra os jogadores, por conta do último jogo ter sido o derby, enfim. Mas hoje, assim, em relação ao campeonato, cara, Ponte merecidíssima a classificação da Ponte Preta. Eu acho que vai ser um adversário muito difícil para o Palmeiras. Sim, a Ponte eliminou o Palmeiras em 2017, é bom lembrar também que não vai ser um jogo tranquilo, a Ponte deve fazer um jogo parecido com o do Santo André, só que ataca bem melhor, porque tem um pouco mais de qualidade, o João Paulo tá jogando bem, eu acho ele um bom jogador, o Roger, ontem não foi tão bem, mas é um cara também que pode resolver, então assim, acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado mesmo. Sim, e com relação à questão do Brigatti, eu gosto, é um bom técnico, ele tem um histórico muito bom. E com relação ao próximo adversário que será o Palmeiras, acho que vai ser um dos jogos mais esperados aí, comparado ao Corinthians e Mirassol. Acho que vai ser o jogo aí que vai ser um. Eu acho que o Palmeiras não é tão favorito assim para o jogo. É claro, por conta da grandeza que é o Palmeiras, enfim, da tradição. Como o Corinthians também é o favorito contra o Mirassol. Mas a probabilidade do Palmeiras avançar é um pouco menor, cara. Eu acho que a Ponte vai para tentar a classificação, tentar a vaga histórica aí para a final. E, cara, tipo assim, o Santos ontem demonstrou um futebol assim, não sei se com medo, não sei a situação que aconteceu ali. Foi muito apático o Santos, ao meu ver. A questão das falhas dos gols foi um pouco complexa também. A gente não pode julgar o goleiro, mas ele tem um histórico também, o Vladimir, de falhar, enfim. A torcida do Santos pega um pouco no pé também dele. Mas, ao meu ver, foi merecidíssima a classificação da Ponte ontem. Eu concordo com o Mário, acredito que a Ponte talvez seja o melhor time do Campeonato Paulista pós-parada, né? Tá jogando muito bem nesses 3 jogos que fez aí, muito por conta do trabalho do Brigatti, como você falou, e também da diretoria ver que estava tudo errado ali, ir atrás de jogadores, remontar parte do elenco, comissão técnica, eu achei isso bem bacana, e tá colhendo os frutos, né, dentro de campo, e acredito que vai fazer frente e vai ser um jogaço aí dos melhores do Paulista diante do Palmeiras, né, e foi um dos palpites que eu acertei, tô feliz por conta disso, né, errei 2, acertei 2, acertei 2, errei 2. Eu errei... a Ponte tinha chance, né? Eu errei a do Braga e o São Paulo, né, e acabei acertando os outros 2. Mas a Ponte Preta é um time forte. Só que o Guarani, aí eu discordo do Mário, não tá nada legal. O Guarani não, viu? O Guarani tinha tudo para classificar aí, deu de mão beijada pro Corinthians a classificação, né? Tava com 5 pontos à frente. E que bom que a Ponte Preta tá nesse momento, porque quando tava mal, eu fui fazer o jogo lá do Bragantino com a Ponte Preta, acabou o jogo, era só barulho de tiro, de bomba lá fora do estádio, quebrando tudo. Que bom que os caras tá bem, porque pelo menos o Moisés Lucarelli fica inteiro, né? Mas é o que você de confusão, a gente comentou. Imagina, 40 dias. O Guarani, nas mil maravilhas, torcida de lua de mel com o time, tudo bem, vai classificar, enfim. E 40 dias que a Ponte Preta teve com essa paralisação foi uma coisa tenebrosa, terrível. Porque era a imprensa pressionando, torcida pressionando
o clube, os jogadores, o técnico e o Brigatti, assim, cara, é de parabenizar, porque o que ele fez até agora é incrível, assim. Eu acredito que ele vai se manter na Série B. E, assim, o elenco que vai ser montado para a Série B com o Camilo, enfim, com todos esses jogadores importantes, a Ponte é favorita para subir, cara. Sim, o ano passado o time foi mal e já vem a pressão, já vinha desde o final da Série B do ano passado. Muito mal ano passado, muito. Então, muito do time tem evoluído agora e eles agora vão apostar, né? O time vai ter vários reforços para a Série B e entra, assim, como um dos favoritos. Agora o Campeonato Paulista vai para essa fase, né? Tem o Corinthians jogando com o Mirassol e o Palmeiras jogando com a Ponte, mas tem também o Troféu do Interior, né? O Troféu do Interior, ele teve jogos essa semana, a Ferroviária foi eliminada pela Inter de Limeira, foi 2-0 o jogo. O Guarani fez um jogo bem bizarro contra o Ituano, não o jogo, mas os pênaltis, né? Foram acho que 15 pênaltis para cada um, foi 11-10. Quase 40 minutos de disputa por pênaltis. Foi um terceiro tempo lá. E o Botafogo eliminou o Novo Horizontino. O Novo Horizontino achei que ia acabar passando, porque ele fez um bom campeonato, tinha pontuação melhor que times que classificaram, mas acabou perdendo o Botafogo, que vai ser o adversário do Bragantino, né? O Bragantino volta a jogar com o Botafogo, o Bragantino ainda tem jogo nesse campeonato, que na verdade é o troféu interior, né? E a Inter de Limeira joga contra o Guarani. O Bragantino divulgou hoje que vai jogar no Canindé, o jogo vai ser às 9 da noite de amanhã. É uma pena não ter público, né? É uma pena, demais, mas assim, eu não sei o quanto, eu não sei o quanto o Bragantino vai aproveitar esse troféu do interior. Talvez o Felipe bote algum time, não diria reserva, mas vai testar alguma coisa. Talvez até o Cleiton no gol, não sei. Talvez o time inteiro reserva. Então, talvez seja o que o Felipe acaba fazendo, não sei o que vocês acham. Eu acho bom até para não ficar parado até, né? O Campeonato Brasileiro, desculpa, Mário, até para não ficar parado até o início do Campeonato Brasileiro, né? Para ir testando esses jogadores que não tiveram tantas oportunidades no Paulista. Eu acho bom por conta disso. Não sei se tem muito clima, né, para jogar Troféu do Interior, porque almejava o título, principalmente depois da parada por conta do coronavírus, mas é isso, é testar os jogadores e, se possível, beliscar esse troféu aí do interior. Com relação ao Bragantino, eu acredito que tem que ser campeão, cara. Pelo elenco que tem, pelas opções que tem de elenco, não digo obrigação, mas, cara, tá no palha, é favoritíssimo, sabe? Eu acho que teria que manter a equipe titular e jogar até o final. Agora, com relação aos times que se classificaram, o Botafogo é um time que também estava com uma pressão muito grande até a última rodada, brigando para não cair, enfim, um time que está evoluindo muito bem administrativamente, falando, o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos anos. Agora, né? Como um clube, como empresa, enfim, melhorou o Santa Cruz, mudou completamente a questão e deu um up no clube, até conseguiu, nos últimos anos, subir para a Série B do Brasileiro. Mas um time que é legal de ver nesse Paulista de volta, depois de tanto tempo, foi a Inter de Limeira, né? A Inter de Limeira com aquelas... os acessos do João Valim para a Série A3 depois, o ano passado, na A2, contra o 15 de Piracicaba nos pênaltis, o time mudou, alterou com a entrada do Elano como técnico, né? Mas o time começou muito mal e depois melhorou, enfim, conseguiu, obviamente, escapar da zona de rebaixamento, que era o objetivo principal da Inter de Limeira, e agora tentar brigar aí para conseguir um troféu do interior. Porque é importante, porque quem for campeão ganha a vaga da Copa do Brasil pro ano seguinte. Então, seria fora o Bragantino serve para os outros times. Para a Inter seria muito importante uma vaga aí para uma Copa do Brasil. Lembrando que o ano passado, como o Red Bull foi eliminado pelo Santos também nas quartas de final, jogou o troféu do interior e foi campeão, né? O atual campeão é o Red Bull Brasil, ganhou na Ponte Preta, foi o último jogo com o Red Bull. E Red Bull Brasil agora com o Red Bull Bragantino pode ser bicampeão, não sei se entra para conta como bicampeão ou não, porque era outro time ou não era, porque os jogadores boa parte são os mesmos, né? Mas entra como outro, acho que talvez entre como outro time na estatística. Eu acho que uma informação aqui que vou passar acabando o programa é que o Ralf Rangnick, eu não sei exatamente o sobrenome dele, mas é um dos caras importantes do Red Bull, ele é o chefe de esporte e de desenvolvimento do Red Bull no mundo, e ele saiu do clube, ele pediu
para rescindir um contrato. Muita gente se falou que ele ia para o Milan. O Milan já disse que o Stefano Pioli vai ficar. Então, ele é um cara muito importante para ajudar e escolher o time a jogar dessa maneira. O Felipe Conceição teve uma conversa com ele na época que ele foi contratado, então ele tem uma visão aqui importante. Não sei o quanto isso vai pesar em alguma coisa no modelo do Bragantino aqui e no resto do mundo, mas é um cara que acaba saindo e talvez tenha algum reflexo no futuro, mas muito do como o time joga vem na cabeça dele. Ele que já foi técnico, treinou o Schalke, o Hoffenheim, bastante influência lá na Alemanha. Não sei o que vocês querem comentar isso. Eu acho que a gente tem que lembrar que todos os clubes geridos pela Red Bull têm metas e planos antes de cada temporada. Aqui a gente fala o ano, enfim, a temporada. Então, eu acredito que não vai alterar muita coisa com relação a metas, eu acho, a cumprir, seja o Red Bull New York, ou Leifering, ou Salzburg, enfim, o Leipzig e o Red Bull Bragantino. Eu acho que aqui, quando só tinha a Red Bull Brasil, que era a Red Bull Campinas, existia uma grande pressão por conta de não conseguir acessos, enfim, no cenário nacional. Eu acho que hoje mudou completamente com o Bragantino. A importância para eles, eu acho, a opinião de fora, vendo a questão que o principal objetivo eles cumpriram, que é a Série A do brasileiro. Eu acho que é manter isso, que é o importante. Eu acho que é a visão da própria Red Bull com relação a isso. Mas eu acho que não vai interferir, não mudar muito, não. Vai mudar a filosofia da Red Bull. Eu tô junto com o Mário, né? Partilho da mesma opinião, porque já está estabelecido, né? A filosofia, tanto lá quanto aqui, é que era um cara que meio que observava, analisava, dava uns toques pro escuro, passava pro Felipe Conceição, né? Mas a ambição dele, pelo jeito, é voltar a ser técnico, né? Pelo que tenho observado aí, não deu certo com o Milan, mas tem muito mercado, porque foi um cara extremamente importante lá no Leipzig, em todo esse trabalho, antes do Nagelsmann, que é o atual técnico, e acho que ele vai voltar a ser técnico, em breve vamos vê-lo em algum time até de expressão, porque tem muito mercado, e, enfim, já deve ter alguém no pente ali já na Red Bull para assumir essa função dele. Tanto ele para pegar um time, quanto alguém para entrar no lugar dele, porque senão ele não teria saído desse jeito. Só lembrando um dado, e também vendendo uma matéria que o Mário fez para o Correio de Atibaia. Se o Corinthians for campeão, ele vai ser tetracampeão. A última vez que um time foi tetracampeão foi em 1919, com o Paulistano. Se você voltar para 1919, é o ano da gripe espanhola no Brasil, que o campeonato paralisou, e o Mário fez uma matéria para o Correio sobre isso. Ele conta mais ou menos como foi a história daquela época, e eu vou botar no link aqui nessa nossa live, e daí você pode entrar e ler mais um pouquinho sobre isso. O Mário pode comentar um pouco. O único tetracampeonato do Campeonato Paulista assim, seguido é o paulistano, né? Que viveu épocas gloriosas aí nos anos no início do século XX até os anos 20, enfim. Um time que era com Arthur Fenderreich, que era o maior jogador um dos maiores jogadores de todos os tempos da história do futebol brasileiro. E aí eu contei na matéria um pouco sobre como foi a paralisação da gripe espanhola. Foi paralisada em 1918, afetou completamente o Campeonato Paulista daquela época, enfim, ficou 3 meses parado, não só paralisou o Campeonato Paulista, que era na época não tinha divisão, era só os clubes representantes da capital, e os times do interior jogavam o Campeonato do Interior, que existe até hoje, com um nome alterado, que é o Amador do Estado, que é o segundo campeonato mais antigo da história da Federação Paulista. Os clubes que eram do interior jogavam o Campeonato do Interior, que também foi paralisado na edição de 1918. Quem foi campeão foi o Taubaté, e então esses campeonatos só foram finalizados em 19. O Palmeiras, por exemplo, antes da pandemia, acabou saindo da competição, e depois, com a volta, depois de 3 meses, foram realizados alguns jogos pontuais que eram necessários para finalização do campeonato, e depois demorou 3 temporadas pós 1918 para voltar ao calendário ao normal, né? Então eu conto um pouco sobre isso e sobre algumas curiosidades aí desse período. Assim a gente vai acabando, a gente volta
em qualquer momento. Agora eu já não sei também, porque depende do Bragantino. Talvez a gente volte no domingo ou na segunda, porque daí talvez a gente fale da rodada inteira. E, então, assim, se você gostou, curta, compartilhe, passe para os seus amigos, comenta também o que você achou. A gente pode responder o seu comentário, mesmo se você não estiver vendo na próxima live. E é isso, acompanhe o Correio. Siga a gente no YouTube. No YouTube tem também a coletiva do Felipe. Se você quiser ouvir o que ele falou sobre alguns detalhes do jogo. Nada. É o que ele costuma fazer em coletiva, né? Normal. Mas é normal. O técnico Pergunta, responde costuma outra coisa. assim. O complicado é que a gente não tá lá, né? Daí não dá pra gente pressionar um pouquinho melhor, né? Falta um pouco isso. Não que resolva às vezes, mas ajuda, né? Não. Ajuda. Mas tá lá, se você quiser ver o que ele falou, é a visão dele lá, pelo menos nessa coletiva aí que ele faz, sem a gente presente, só a gente mandando as perguntas e ele respondendo. Até o próximo live. Valeu. Valeu. Valeu.